fogo divino. É uma imagem que nos acompanha desde sempre, espalhada por toda a Bíblia. Mas e se aquilo que sempre vimos como uma metáfora para a purificação ou para o juízo for, na verdade, algo completamente diferente? E se o fogo divino estiver vivo? Esta frase da Carta aos Hebreus é um pilar da nossa teologia. É uma imagem que conhecemos bem, poderosa, quase assustadora, um Deus que é como um fogo, uma força da natureza que purifica, que julga, que é absoluta. Ok, mas vamos parar um segundo. E se esta leitura for demasiado simples? E se a Bíblia, quando fala de fogo, não estiver a usar uma imagem poética, mas a descrever algo, bem, literal e vivo? É exatamente essa possibilidade que vamos explorar hoje. Para mergulhar nesta ideia, vamos usar as lentes de uma corrente de pensamento chamada Teologia de Impacto. E é uma abordagem que nos desafia, que nos convida a reler as Escrituras de uma forma que vai contra séculos de interpretação mais tradicional. E aqui está a ideia central, sem rodeios. A proposta é esta. Quando lemos sobre fogo divino nas Escrituras, muitas vezes não estamos a falar de combustão, de chamas. Estamos a falar de entidades, de anjos. Anjos cuja própria essência é de fogo. Claro que uma ideia tão radical precisa de ter um fundamento sólido, e para o encontrar temos de ir à língua original. É no hebraico que encontramos a primeira grande pista, uma palavra que funciona quase como uma chave mestra para todo este conceito. A palavra é sharap, e o que é fascinante é a sua dualidade. Sharap, e o seu plural, sharafim, pode ser traduzido como o ardente, mas também como serpente ígnea. E esta ambiguidade não é um erro, de todo. É precisamente aqui que está a chave da teoria. E aqui vemos como essa chave abre a porta. Reparem bem, no livro de Números, Deus envia serpentes ardentes, em hebraico serafim, para castigar Israel. Anos mais tarde, no livro de Isaías, o profeta tem uma visão do trono de Deus e vê os serafins, em hebraico serafim. A teologia de impacto argumenta que isto não é coincidência. Não são duas coisas diferentes com o mesmo nome. São a mesma classe de seres angelicais a atuar em contextos diferentes. Um na terra em juízo e outro no céu em adoração. Muito bem, vamos viajar agora para o Novo Testamento. Porque se esta leitura do Antigo Testamento estiver correta, então ela tem de ter consequências profundas na forma como lemos eventos cruciais como o famoso batismo prometido por João Batista. Todos conhecemos esta frase, certo? João Batista, o profeta do deserto, a anunciar um batismo em duas partes, com o Espírito Santo e com fogo. A leitura tradicional tende a separar as duas, a ver o fogo como um símbolo. Mas a teologia de impacto vira isto do avesso. De um lado, temos a visão tradicional. O fogo é um símbolo de purificação. Do outro lado, a proposta que o fogo não é um símbolo, mas sim a própria substância dos agentes que executam esse batismo. Ou seja, ser batizado com fogo significaria literalmente ser imerso na ação direta destes seres ígneos. Uma operação que tanto pode selar e purificar, como julgar e consumir. E a lógica não para aqui. Pensem no dia de Pentecostes. As línguas como de fogo que pousam sobre os apóstolos talvez não fossem um mero efeito visual, um espetáculo de luz. Talvez fossem a manifestação visível destes mesmos agentes seráficos a distribuir a sua essência e a selar os discípulos para a sua nova missão. E agora, vamos talvez à aplicação mais radical e intensa desta teoria, a escatologia, a forma como entendemos o fim dos tempos. Se o fogo divino são anjos, então o que é a imagem mais temível de todas? O que é o lago de fogo? Vamos prestar atenção às palavras exatas de Jesus. Ele não diz apenas fogo eterno. Ele especifica que foi preparado para o diabo e seus anjos. A ligação entre a esfera angelical e o fogo do juízo está ali, explícita no texto. E este é o ponto-chave. Segundo esta teologia, o lago de fogo não é um lugar. Não é um lago geográfico de lava. É o domínio, a esfera de ação contínua destes anjos de fogo. Ser lançado no lago de fogo não seria ir para um sítio, mas sim ser entregue à sua ação incessante e consumidora. A imagem passa de um lugar para uma operação. Muda tudo. Chegamos então ao momento de juntar todas as peças. O que esta leitura de impacto nos oferece, no fundo, é uma visão unificada, consistente para o conceito de fogo ao longo de toda a Bíblia. Este quadro resume tudo de uma forma fantástica. Pensem bem, desde a sarça ardente, onde o texto diz que o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, passando pelas serpentes ígneas, que já vimos que são os serafins, pelos serafins a purificar Isaías no templo, pelo batismo de fogo, pelas línguas de Pentecostes, até ao juízo final, a teologia de impacto vê um único fio condutor.
Em todos estes momentos, o que está a acontecer é a manifestação e a operação de seres angelicais cuja natureza é o próprio fogo. E assim, chegamos à grande conclusão. Nesta perspectiva, o fogo divino deixa de ser uma metáfora para se tornar a assinatura visível, a própria substância em ação dos mensageiros de Deus. É uma ideia que, sejamos sinceros, transforma a nossa leitura de inúmeras passagens que pensávamos conhecer de cor. E terminamos com uma pergunta que fica a ecoar. Se esta reinterpretação do fogo for, no mínimo, plausível, ela abre uma porta enorme. Que outras imagens bíblicas que sempre lemos como simbólicas, a água, o vento, a própria escuridão, poderiam, na verdade, estar a descrever realidades concretas do mundo espiritual? A questão fica no ar.